10 dicas para você manter a sua imunidade alta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 fatos científicos para você deixar a imunidade alta e cuidar dela. Não vai ser nada do tipo, tome esse comprimido mágico ou alguma solução. Aqui eu vou enumerar de 1 a 10 para você entender bem. E se seguir todas essas recomendações, a sua chance vai ser maior de cuidar da saúde, do sistema de defesa. Imunidade nada mais é que o nosso sistema de defesa para a produção aí de anticorpos, de células de defesa, para combater os vírus, bactérias, fungos, qualquer micro-organismo que o corpo julgue que é nocivo, que pode ser perigoso para a nossa saúde. Existem 2 tipos de imunidade: a inata, aquele que já nasce, quando o bebezinho lá ele vem ao mundo, ele já nasce com um sistema de defesa, e adquirida, que é aquela quando somos expostos a bactérias, a fungos, o nosso corpo produz anticorpos e também ativa células de defesa para combater esses micro-organismos. A imunidade adquirida pode ser dividida em humoral, que é aquela dos anticorpos, e a celular, dos linfócitos T, que vão tentar combater essas células, são produzidos para isso. E como é que a gente pode cuidar desse sistema de defesa? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui esses 10 passos. Antes disso, eu vou te convidar para se inscrever no meu canal. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Aqui eu falo sobre tireoide, diabetes, emagrecimento, hormônios, medicina e saúde em geral. Então, se isso te interessa, te convido para se inscrever e também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar algum conteúdo, você ser avisado. Primeira dica aqui é cuidar do sono. O sono é muito importante para manter o nosso sistema imune, tá? Então, no mínimo aí 6 a 8 horas por dia, Quando eu falo em sono, é você tentar manter uma regularidade, uma ou outra noite mal dormida. Não tem nenhum problema, isso acontece com todo mundo, então você não se preocupar em relação a isso. Mas tentar manter aí, em média, pelo menos, mais que 6 horas por dia, você está contribuindo para deixar a sua imunidade maior. O segundo ponto aqui é que você precisa fazer uma rotina, consultar com o médico, mesmo se você não sinta nada. Por quê? Tem muitas doenças que prejudicam a imunidade, que no início elas são assintomáticas, você não tem nenhum sintoma. Então é fundamental você consultar com o médico para fazer uma bateria de exames para verificar essas doenças. Quais são exemplos? Por exemplo, diabetes. Diabetes prejudica a imunidade, porque as células não conseguem reconhecer, não tem uma efetividade. Até em número elas estão presentes, mas elas não são efetivas para combater essas infecções, principalmente quando a glicose está bem mais alta, tá? E lembrando que o diabetes pode não ter sintomas também. Alguns tipos de leucemia que prejudicam os glóbulos brancos. O hipertireoidismo, o hipotireoidismo, quando ele está muito descompensado, ele pode fazer alterações também que prejudicam as células de defesa, parasitoses, vários tipos de doenças aqui, que é necessário a rotina e a verificação com exames periódicos para você controlar isso. A dica número 3 é exercício físico. Exercício. Pelo menos 200 minutos por semana. Idealmente, mais que 250 minutos seria o ideal, isso fracionado ao longo da semana. Eu sei que muitas vezes é difícil você fazer isso, mas isso é fundamental para aumentar a sua capacidade cardiopulmonar e você poder aí resistir melhor a infecções e também ativar melhor seu sistema de defesa, o sistema imune. Então, exercício físico aqui, pelo menos 210 minutos, na semana, isso fracionado durante os dias, seria uma quantidade mínima ideal. Quarto ponto, consumo de água, hidratação, pelo menos aí 2 litros por dia. Isso aqui vai variar, tem um cálculo que a gente faz pelo peso, mas em média aí de 2 a 3 litros, dependendo do peso e da pessoa, da idade, para você se manter hidratado, que é fundamental também para o corpo funcionar de uma maneira correta. A dica número 5 é em relação à vitamina D. Para isso, você precisa de exposição solar entre as 10 a 16 horas, pelo menos aí 15 a 20 minutos, para o seu corpo, a sua pele, conseguir sintetizar e ativar a vitamina D.
tá? Então mantendo aí 15, 20 minutos de sol nesse horário, sem filtro solar, você consegue aí ter quantidade suficiente para a produção de vitamina D. A dica número 6 é em relação ao tratamento de doenças pré-existentes. Você fazer o tratamento do diabetes, por exemplo, isso faz com que você consiga manter a sua imunidade normal, funcionando de maneira adequada. Então, colocar aqui tratamento de doenças pré-existentes, que já estão, um tratamento crônico. Você fazer o uso de medicações corretas com acompanhamento médico. A dica número 7 é em relação ao peso. Você controlando a obesidade. Por quê? Porque a obesidade ela é prejudicial para o nosso sistema de defesa. Até por isso que nos grupos de risco para o coronavírus, a obesidade de forma isolada, ela entra como fator de risco. Por quê? Porque a gordura produz uma inflamação crônica no corpo que prejudica nossas células de defesa. Ela produz citocinas pró-inflamatórias que podem prejudicar a nossa imunidade e diminuindo esse tecido gorduroso, adiposo, a imunidade ela também se fortalece. O 8, obviamente aqui, que todo mundo sabe, não fumar e beber moderadamente. Então aqui o tabagismo, não fumar. 9, uma alimentação saudável, evitando alimentos industrializados, com preferência de frutas e vegetais, cortando os açúcares refinados. Isso também aqui todo mundo já estava esperando, nessas dicas aqui. Ter uma alimentação saudável é melhor que qualquer suplemento. Eu falei que não ia vender nenhum suplemento, realmente não vou, porque se você conseguir ter uma imunidade, uma alimentação saudável, baseado em frutas, vegetais, carne branca, o seu corpo ele não vai precisar de nenhuma suplementação extra, porque você consegue extrair tudo isso da dieta. E o 10, e também muito importante, que é uma causa aí de prejuízo da imunidade, que é a automedicação. Então nunca se automedique. Tem várias dessas medicações que podem atrapalhar a sua imunidade. Então evitar, aqui evitar, até botar nunca, realizar a automedicação. Se você seguir esses 10 passos, o seu corpo ele vai estar apto para combater a maioria das infecções, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui.